Boa noite. Estamos aqui mais uma vez a convite da União Espírita de Advertência Fraternal para que a gente possa refletir mais uma vez ao entorno do Evangelho de nosso Mestre Jesus Cristo. Hoje, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar sobre o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, especificamente dos itens 3 ao item 9, que fala da porta estreita e também que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. As palestras ainda continuam sendo feitas dessa forma, gravadas online, devido a esse momento complicado que estamos passando no mundo. No mundo, não só no nosso Brasil, no mundo. É bom a gente ressaltar isso diante do que a gente tem ouvido, do que a gente tem visto, né? Conversado com as pessoas. Não é o fato da gente não estar, entre aspas, aguentando mais ficar em casa ou ficar com certo distanciamento, voltando aos poucos ao normal, que a pandemia acabou. Ela ainda está aí. Então nós temos que manter os devidos cuidados, nós temos que manter ainda algumas regras de distanciamento social. Por isso, então, a casa está com essa escala de palestras dessa forma. É bom a gente esclarecer no momento certo, na hora que for concedido pela espiritualidade a volta presencial às casas religiosas, dentro dos seus limites, se não voltar. Então, o tema de hoje, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e baseado em passagens bíblicas, passagens estas que são comuns a todas as religiões. Basicamente, a porta estreita está lá na Bíblia, no capítulo 7, versículos 13 e 14, no Evangelho de Mateus. E o que ele relata para a gente? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é a estrada que conduz à perdição. E muitos são os que entrarão por ela, porque estreita é a porta e apertada é a estrada que conduz à vida, e poucos são os que se acertam com ela. Então, antes de ser simplesmente uma passagem bíblica, é um chamamento. É um chamamento para que a gente possa começar a refletir nos ensinamentos de Jesus. Duas portas nos levam a duas estradas. Vamos analisar dessa forma. Duas portas nos levam a duas estradas. E lá na Bíblia também está lá escrito: batei e a porta se abrirá. Não como uma imposição, e sim como um ensinamento. Vamos levar sempre para o lado do ensinamento, partindo do princípio do ensinamento. E esse ensinamento nos leva ao quê? Nos leva às nossas escolhas. Então, capítulo: muitos os chamados, poucos os escolhidos. A porta estreita. Um ensinamento de Jesus dizendo: olha, existem duas portas. Entre pela porta estreita, porque a outra porta é muito larga. Nos leva o quê? A escolher. E essa escolha nos faz chegar no conceito todo que é o capítulo 18. Vamos começar então a refletir em nós, como humanidade. A nossa humanidade hoje, ela está consciente do papel que ela deve representar como um todo no planeta Terra, nesse momento, ou nos momentos que vivemos até hoje? Vamos nos colocar como parte dessa humanidade, todos nós. Qual é o nosso papel aqui? O que a gente está fazendo? O que representa nossas ações? As facilidades das portas estreitas são poucas. Porém, as facilidades das portas largas são muitas. Vai depender de quê? Do passo que a gente der, do esforço que a gente empregar para poder se adaptar a esse convite que as portas estão ali na nossa frente, nos levando a estradas diferentes. Para isso, então, nós vamos ter que ter muito mesmo, muita força de vontade para entrar pela porta estreita, como ele coloca ali,
e poucos se acharão entrando nessa porta, porque a porta da facilidade é maior. O lema do verdadeiro espírita é como é que é? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações e pela sua evolução moral. Então, um esforço que se faz para domar as más inclinações. Todos nós ainda temos más inclinações. Se não tivéssemos, não estaríamos mais aqui. Já estaríamos num outro plano e já estaríamos um pouco mais evoluídos. Então, estamos no caminho da evolução. E isso nos leva a pensar o quê? Em tendências. Quais as tendências que a gente tem hoje, que a humanidade como um todo tem? Tendências boas ou tendências más? Qual que está predominando? A boa tendência ou a má tendência? Mesma questão. Boa, uma porta estreita. Má, uma porta mais larga. Porque as facilidades estão aí. Cabe a nós essa escolha. E em relação a essa situação, o nosso planeta, como nós sabemos, está passando um momento de provas e expiações, e a gente pode dizer, pode quase que afirmar de uma forma bem clara, que já estamos com o pé mas bem quase lá firmado na questão da regeneração. Mas ainda vivemos, sim, num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Basta a gente ver as manchetes de jornais, o que nos atrai nos programas de TV, nas manchetes que a gente passa e vê na banca de jornal, nas revistas. Quando o jornal coloca lá uma notícia ruim, ele vende mais. Isso é óbvio. E a partir do momento que ele coloca uma notícia boa, a venda cai e a audiência também é pequena. Então, a sobrevivência da humanidade ainda está condicionada às informações boas ou ruins que ela absorve, que nós absorvemos. Isso vai de encontro às nossas escolhas, aos nossos esforços e às nossas tendências. E dentro do que a gente estuda, do que a gente vê, o nosso planeta Terra ele está no momento ainda num mundo de provas e expiações. Por isso a grande facilidade, as grandes portas abertas que estão aí para que a gente possa entrar, justamente como se fosse uma provação de Deus, da espiritualidade, colocando para a gente, olha, está aqui, é contigo, o livre-arbítrio é seu, as escolhas são suas, faça o que achar que deve ser feito da melhor forma possível. E a gente fica nessa batalha diária, espiritual, interior, tentando, como seres humanos, nos adaptarmos nesse momento que estamos vivendo no planeta Terra. Mesmo antes dessa pandemia, nós estávamos vivendo momentos de transformação, momentos que a gente ficava, todo mundo se colocava a pensar. Gente que faz palestras, que conversa com as pessoas no dia a dia, as pessoas conversam com a gente, mas baseado no Evangelho de Jesus, pessoas perguntam para a gente nas ruas, mas baseado no Evangelho de Jesus, por que a gente tem que passar por várias atribulações, por várias situações que nos fazem mal? O que nós fizemos? Ou o que nós estamos fazendo de errado para ainda estar vivendo nesse momento? Aí algumas pessoas ainda falam, eu vivo na casa espírita, eu vivo na casa religiosa A, B ou C, e comigo vive acontecendo situações que eu fico desencorajado muitas vezes de seguir com fé. Aí entra a grande responsabilidade que a gente tem que ter na hora de poder opinar, porque a pessoa pode ficar até desanimada com a religião, qual seja a religião que ela tenha. Então o que a gente tem que falar para a pessoa? Não se afaste nunca da doutrina. Não se afaste nunca das palavras de Jesus. Mas mantenha sua consciência, mantenha sua fé cristã em fazer o bem. Esteja no caminho do bem. No momento certo as coisas vão acontecer. Talvez não nessa existência, talvez em outra. Ah, mas eu não acredito numa outra vida, eu não acredito na reencarnação. Aí é outra questão. Nós não vamos tentar convencê-la a acreditar numa reencarnação, mas colocar para ela de forma clara que esses ensinamentos de Jesus falavam muitas vezes que
falam de quê? Da imortalidade da alma. E a imortalidade da alma somente não é colocando o espiritismo, e sim todas as religiões que são espiritualistas, que falam da alma. Então a questão da reencarnação e da sobrevivência da alma após essa vida, do espírito após essa vida, é uma questão que as pessoas ainda duvidam, ainda não creem. Então nós temos que ter muito tato para conversar com elas. Mas a partir do momento que nos perguntem, elas nos dão a liberdade da gente explicar. Então vamos explicar da melhor forma que a gente possa estar fazendo com que ela entenda no tempo dela, no tempo da pessoa, sem querer forjar consciências, sem querer que ela entre para a doutrina espírita de uma hora para outra. Se tiver alguma dúvida, procure alguém que tenha um certo conhecimento, leva a pessoa até essa pessoa que possa lhe esclarecer melhor, caso a pessoa queira também, sem forçar, convida ela para ir à casa espírita e assistir uma palestra. Empresta o Evangelho segundo o Espiritismo para ela, conversa com ela. Ah, mas eu não tenho ainda entendimento. Começa a estudar junto. Existem várias formas de estudo. Então, tudo isso é dentro do que a gente está vivendo, é necessário. E é um convite também para a porta estreita. Porque se fosse fácil, ninguém falou para a gente que seria fácil. Quando Jesus coloca para a gente entrar pela porta estreita, ele também falou que não seria. Ele não falou que seria fácil. Ele disse claramente: esse é o caminho. Cabe a vocês, no caso nós, fazermos a escolha. E deixando claro, ela é mais estreita, ela é mais apertada, a outra é mais larga. Mas aqueles que passarem por essa porta terão acesso à vida. E qual a vida que ele queria dizer? A vida espiritual, a verdadeira vida, a vida do espírito. Ele não queria falar simplesmente dessa vida que a gente vive. Nessa vida que a gente vive também existem as facilidades. Também existem grandes futilidades que muitas vezes a gente escolhe. Muitas vezes a gente pensa, assim é mais fácil, vou fazer isso aqui mesmo. Aí eu sou espírita e falo assim, na outra encarnação eu corrijo. Na outra encarnação já que eu acredito na reencarnação, já que eu sou espírita, deixa eu errar um pouquinho nessa e depois eu conserto. Estamos redondamente, como a gente fala, enganados. Porque somos mais responsáveis. Se a gente já sabe agora que deve começar a mudar, vamos guardar para outra existência, vamos levar para outra existência o peso de não ter feito o correto agora. Então, vamos rebuscar nossa consciência e ver realmente se é isso que a gente quer para o nosso futuro espiritual, se é isso que a gente está aprendendo em relação a essa questão. Outra situação, ditado que a gente ouve desde pequeno, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Eu costumo sempre dizer que esse ditado é um ditado que está completamente errado. Vamos lá. Duas portas, dois caminhos, duas estradas. Antes da gente começar aquele processo de caminhada, nós temos lá esse caminho e esse caminho. E pensa assim, por aqui é mais fácil. Eu vou por aqui eu vou conseguir chegar mais rápido ao meu objetivo. Mas nesse momento a nossa consciência dá aquele estalo e fala, olha, esse caminho pode ser mais rápido, mas não é o correto. Aquele lá, ele é mais longo, é mais trabalhoso, mas é o que você deve seguir. Teimosos que somos, vamos pelo caminho largo, pelo caminho mais fácil. Chega lá no finalzinho, deu errado. O que a gente tem que fazer? Voltar no início e começar de novo pelo outro caminho. Aí conseguimos chegar ao fim e conseguimos ao nosso objetivo. E pronunciamos essa frasezinha. Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Lá no início, a nossa consciência deu alerta. Olha, por ali é mais fácil. E nós não fizemos. Então, qual seria o ditado certo? Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que entortamos. Nós é que entortamos. Porque lá no finalzinho, quando vimos e rebuscamos o que poderia ter sido feito e viu tudo deu errado, aí fez o certo, pronuncia assim, não, olha lá, escreveu certinho. Se a gente tivesse tido um pouquinho mais de raciocínio, um pouquinho mais de paciência,
A gente teria feito a coisa um pouco mais demorada, mas teria acertado no primeiro momento. E isso leva a gente a pensar em que precisamos de quê? Eu até escrevi aqui, vou ler. A porta estreita do progresso e da evolução espiritual nós podemos ver com os olhos da alma. Então, a porta estreita do progresso e da evolução espiritual nós podemos ver com os olhos da alma. De que forma? Com os conhecimentos. E para nós termos os conhecimentos é necessário o quê? Estudos. Aí a gente vai cair naquela situação, mas eu não tenho tempo para o estudo. Fica aí a cargo de cada um de nós pensar nos tempos que a gente deixa de fazer algo, ou os tempos que a gente faz alguma coisa que poderia estar fazendo outra e não estuda. Seja individualmente, seja num grupo coletivo, as casas oferecem dias de estudo, vários, a gente pode estar estudando. Então não podemos colocar a culpa que não temos tempo, que não tem conhecimento. Para a gente ter o conhecimento, é necessário estudo. Atenção, critério e raciocínio. Então, 3 situações também, para a gente escolher essa porta. Ter atenção, ter um critério e ter um raciocínio. Essas 3 palavrinhas vão nos levar ao quê? Ao equilíbrio espiritual. E esse equilíbrio vai nos levar à prudência, à fortaleza, à fé, esperança e caridade. Então é traçado um caminho dessa forma. Atenção no que eu estou fazendo. Estou fazendo certo? Ótimo. Ainda erro? Preciso melhorar. Critério. Está certo criteriosamente a forma que eu estou fazendo? Aí entra o raciocínio. Eu vou pelo lado da razão, entender se toda aquela situação está sendo correta. Se elas estiverem corretas, vão nos dar um equilíbrio emocional, psíquico, espiritual, para que a gente possa continuar caminhando, continuar na nossa caminhada. E isso vai nos levar ao quê? A agir com prudência. Se a pessoa chegar para a gente de alguma forma, nós vamos ser prudentes em poder ouvi-la, em poder aconselhar, em poder receber. Nós vamos ter a nossa fortaleza interior. Nós vamos estar fortes para receber aqueles impactos. E vai nos levar à fé, à esperança e à prática da caridade. Dessa forma, nós vamos estar fechando, assim, o caminho que nos leva a essa porta estreita que é a porta recomendada por Jesus nessa passagem bíblica no Evangelho de Mateus. A gente tentar nos esforçarmos ao máximo para não somente tentar as facilidades, mas procurar, não quer dizer, vamos lá, para ser bem claro, não quer dizer que nós temos que procurar as dificuldades, não, é procurar o caminho correto, com atenção, com critério, com raciocínio, com equilíbrio espiritual, agindo prudentemente, tendo fé que aquilo vai acontecer e vai parar, como sempre, no caminho do bem. Essa é a verdadeira porta estreita, é a porta que Jesus fala, batei e a porta se abrirá. E a gente tem que bater também, porque senão a porta vai ficar fechada, nós ficamos olhando para ela, o tempo vai passar, nós não vamos seguir o nosso caminho. E é nessa vida e em outras vidas que a gente vai viver também. Em relação a nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu, está lá em Mateus, já no capítulo 7, dos versículos 21 a 23. Eu me lembro de um encontro meu com uma senhora religiosa em cima do viaduto Nossa Senhora das Graças. Todo dia, eu saindo do serviço, eu encontrava com ela ali. Me cumprimentava, por vê-la todo dia, ela me cumprimentava. Um belo dia, ela me parou e me deu um panfleto me convidando a ir à igreja dela. Eu já era espírita na época e eu falei com ela, olha, eu vou receber sim o seu panfleto, vou guardar, vou ler, só que seria hipocrisia da minha parte dizer à senhora que eu iria à sua igreja, porque eu já tenho minha religião. Aí ela se espantou, fez aquela, você é católico? Eu falei, não, eu sou espírita. Ela, como assim, você é espírita? Eu falei, sim, eu sou espírita. Aí ela, meu filho, mas
né, por desconhecimento talvez ela tenha colocado, o Espiritismo não é de Deus. Eu falei, olha, só me desculpa, mas existe um certo desconhecimento do que é a doutrina espírita, e o Espiritismo, sim, ele é baseado no Evangelho de Jesus. Ela, mas o Evangelho de vocês não é segundo o Espiritismo? Tive que parar ali alguns momentos falar com ela. Sim, o livro um dos livros que fazem parte da codificação, sim, é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas todo ele é baseado na Bíblia e profundamente nos valores morais contidos no Evangelho de Jesus, valores esses que não podem entrar em discussão, em polêmica. Só não concorda que os valores morais que estão no Evangelho de Jesus, na Boa Nova, são valores que não devem e não podem sequer ser discutidos? Ela, sim, meu filho, sim, concordo. Ela falou, mas na minha igreja eu te garanto que você será salvo. Aí foi onde eu falei com ela, né? Falei, olha, tá lá na Bíblia, né, que é comum a sua religião e a minha, uma passagem onde Jesus deixa bem claro: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ela ficou olhando assim, meio que desconfiada, mas depois ela até entendeu. A gente conversou mais um pouquinho, não só aquele dia, mas outras vezes. Ela até achou interessante, só que pela idade, pela cultura que ela tinha, ela não iria frequentar uma casa espírita e nem haveria necessidade. Ela tinha se encontrado na igreja. Mas ela respeitou a minha opção. Eu fui sincero com ela, que seria muito fácil para mim dizer, eu vou sim e não ir. Eu fui sincero com ela e eu tenho certeza absoluta que em algum momento ali a mentalidade dela em relação à doutrina espírita possa ter mudado no sentido de saber que nós espíritas estudamos sim a Bíblia. E isso é interessante colocar, conversar com as pessoas. E eu coloquei para ela essa questão. Eu falei, a doutrina espírita, é o que eu disse no início, ela não é uma doutrina salvacionista. Porque se a gente analisar várias passagens bíblicas, muitas passagens, as pessoas que procuravam Jesus estavam extremamente preocupadas com a salvação, com o reino de Deus, com o reino dos céus, e perguntavam para Jesus como é que era, qual o caminho, como é que fazia para conseguir. E Jesus nunca falou assim claramente, de forma imposta, você está errado. Não, ele só deu os caminhos. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Colocando de forma clara que a salvação ela é individual. Mas a doutrina espírita, a característica maior da doutrina espírita, não é essa questão salvacionista, e sim de transformação. Fazer com que o ser humano velho, fazer com que aquele ser humano debilitado que todos nós somos, pense de uma forma diferente e tente modificar a sua forma de ver as coisas, a sua forma de conduzir as situações que se apresentam no dia a dia. Aí, em cima dessa questão de nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino do céu, vem alguns questionamentos que a gente faz. Por exemplo, seguimos o Evangelho? Aqui, o Evangelho que se apresenta hoje para a gente aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Seguimos o Evangelho segundo o Espiritismo da forma que ele é proposta? Se a gente procurar ler profundamente ali as características do homem de bem, o verdadeiro espírita, os bons espíritas, o cristão, vamos colocar assim, muitas situações ali, nós, por mais que estejamos nas casas espíritas, ficamos em dúvidas se a gente está seguindo da forma como deveria seguir. Então, não é só ter o evangelho, não é só ter o conhecimento, é tentar, como nós falamos, domar essas más inclinações, seguindo o máximo possível que a gente aprende no Evangelho. São apenas atos exteriores que nós praticamos? É outra pergunta em cima disso aí. O que são os atos exteriores? Nós vamos toda semana na casa religiosa. Vamos globalizar. Ou no centro espírita, ou no culto da igreja A, B ou C, ou na igreja católica, ou no templo budista, seja lá o dogma, seja a religião, seja o segmento que a gente escolheu para buscar
a espiritualidade. Então, dentro de todas as religiões, existem os atos exteriores. Ir ao centro é um ato. Aí a pessoa vai nos ver, olha, toda segunda-feira, todo sábado, fulaninho está lá no centro espírita. Isso é bom, ótimo, é bom. Aí a pessoa chega para a gente sim e fala, você vai no centro? Vou. Ora por mim. Como se ele estivesse jogando para a gente uma responsabilidade da gente orar por ele, pela família dele. Podemos orar? Sim, mas é interessante que a gente fale com a pessoa, olha, ore você também, vem comigo, vamos comigo. E chega na casa espírita, a partir do momento que a gente faz uma oração, vamos supor que nós sejamos aquela pessoa que faz a oração, sejamos o orador, como eu sou aqui agora, como eu estou falando aqui agora. A pessoa se espelha na gente achando que nós somos um bambambam da espiritualidade. Não. Pelo contrário, nós também somos passíveis de erro. Nós também erramos. Nós somos seres humanos. E reconhecer isso já é um ponto para a gente entender essa transformação que Jesus quer que nós façamos dentro de cada um de nós. É entender que nós somos seres humanos passíveis de erro e estamos aqui no caminho da evolução. Então ainda cometemos atos falhos. E esses atos exteriores que a gente faz, mas fulano, na hora que eu vou na sala mediúnica e recebo o passe do médium A, B ou C, eu me sinto muito bem. Ótimo, estamos recebendo aquela energia. Mas mesmo quem dá o passe tem que analisar se aquele ato praticado por ele aqui naquele momento de dar o passe, ele está sendo o quê? Um intermediário entre o plano espiritual e o plano corporal. E esse ato dele, que é uma prática exterior, a prece, o ato, está sendo feito do coração, ou só labial, ou só gestual. Na verdade, deve e tem que ser principalmente espiritual. Então, essa reflexão. Outra reflexão em relação à prece. As nossas preces são sinceras ou oramos por conveniência? Por exemplo, nós oramos porque estamos passando por um momento conturbado e vamos procurar a oração e sabemos que a oração, como Jesus nos ensinou, serve para 3 coisas: pedir, louvar e agradecer. Pedir, louvar e agradecer. E como que a gente está orando? A gente mais pede. Poucas vezes a gente louva e muito menos vezes a gente agradece. Então, as nossas preces estão sendo feitas como? Por conveniência, porque naquele momento que eu estou precisando, igual aquela pessoa que fala com a gente, vai lá no centro, ora por mim, ora pela minha família. E nós, quando oramos por quem? Nós somos mestres em ver situações acontecerem e nós não lembramos de orar por aquela pessoa que está passando por tal situação. Primeiro momento nosso a gente julga, mas mereceu, chegou o momento dela, não é o momento dela ainda, fez errado, Deus queira que isso, Deus queira que aquilo, mas pensamos em elevar uma prece sincera para que aquela situação seja contornada. Isso de forma ampla, de forma geral. Fica para a gente aí como reflexão. O que a gente está propondo aqui são reflexões, não são imposições. Tudo dentro dos ensinamentos de Jesus. Então, quando ele fala para a gente, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus por causa disso. Vamos lá. Ódio, preconceito, intolerância. Ultimamente a gente tem ouvido falar demais dessas 3 palavrinhas. Ódio, preconceito e intolerância. E intolerância, no caso, de todas as formas. Tá? Religiosa, política, social, pessoal. Nós não vamos, com determinada situação,
e o primeiro momento a gente rebate, a gente quer procurar o confronto. Isso leva o quê? Isso leva à discórdia. Então, dizer que não existe ódio no momento atual do nosso planeta, do nosso país, é absurdo dizer que não existe. Existe. As pessoas estão. Virou assim, vamos dizer, vulgar dizer que odeio. Ah, odeio isso, odeio aquilo. E se a gente soubesse o peso que tem a palavrinha ódio, íamos simplesmente parar de pronunciá-la, porque ela é muito pesada. Então, em vez do ódio, seria interessante o quê? A gente entender que aquela pessoa não concorda com a nossa opinião, seja ela qual for, e sermos o que então? Indulgentes. É o ponto. Sermos indulgentes. Entender o que é a indulgência. Preconceito. O mundo mudou. Nós estamos em 2020, está aí, novamente citamos aqui a pandemia, que veio de forma divina, sim, para mudar alguns conceitos dentro de nós. E nós ainda temos muitos preconceitos religiosos, preconceitos sociais e vários outros preconceitos que nós temos que rever. Mudou, o mundo mudou, nós temos que mudar juntos. As coisas estão acontecendo de forma muito rápida. Antigamente, para a gente ter acesso a uma notícia que acontecia num outro país, vinha infinitas informações distorcidas até nós entendermos o que estava acontecendo. Informações distorcidas ainda estão acontecendo, as famosas fake news. E isso também gera o preconceito, porque até a pessoa entender o que era a verdade, muito se falou de forma falsa e ela acaba indo por aquele caminho e não querendo mudar de opinião. E a intolerância gera intolerância. Então o ódio gera o preconceito gera a intolerância e eles ficam andando de mão dada. E faz com que isso, em todos os setores, que a pessoa se torne, vamos dizer assim, voltando lá, a entrar talvez numa porta errada, a fazer uma escolha diferente, seguir um caminho diferente, e muitas vezes ela acha que se frequentar o templo religioso, a casa religiosa, o centro espírita A, B ou C, ela já está melhor que o outro em determinado momento. E chega a real vida, que é a vida espiritual, ela vai se ver obrigada a conversar com a espiritualidade e, conforme está lá na Bíblia, fazer uma troca. Ela vai achar que fez uma troca com Deus. Falar assim, olha, mas eu fiz tudo que foi me proposto. Vamos lá, eu fui um orador espírita, me solicitavam fazer palestra, eu fazia, fosse onde fosse, eu ia a pé, ia de ônibus, enfrentava horas lá no ponto de ônibus, mas ia lá e fazia palestra. Eu era um médium passista, então mesmo com febre, mesmo doente, eu fui à casa espírita e dei passe. Eu trabalhei no atendimento fraterno, na campanha do agasalho, na campanha do quilo, preparava a cesta básica, distribuía sopa, distribuía alimento para as pessoas na rua. Eu fiz isso tudo. Então vai chegar lá no reino dos céus e de repente aquele lugarzinho que a gente achava que estava prometido para a gente não é bem aquele que a gente queria achar lá. A gente volta lá na questão daquela rainha da França, que quando chegou no plano espiritual, era tudo diferente do que ela imaginava. Ela viu os súditos dela em posição melhor que a dela. E pensou, como assim? Né? Então, longe de sermos as rainhas da França, vamos olhar o que a gente está fazendo hoje. Vamos ver as nossas escolhas. E não vamos pensar que o fato da gente ser orador, ser médium, ser um dirigente de casa espírita, vai fazer com que a gente esteja numa posição superior a outros seres humanos e quando a gente partir desse plano para a nossa real vida, que é a vida espiritual, vamos estar melhores. Então, Deus, com essa passagem bíblica, Jesus não colocou para a gente que nós estaríamos fazendo uma troca com Deus. Olha, seja bonzinho, faça a coisa certa, frequente a religião A, B ou C, que você já está salvo. Não, e a doutrina espírita ela é bem clara, é uma doutrina de transformação.
Então, quanto mais rápido nós fizermos essa transformação interior, melhor será a nossa subida no degrauzinho da evolução e menor será o nosso choque a chegar na espiritualidade. A nossa cobrança de um retorno divino vai ser menor. E nós cobramos, sim, a espiritualidade por esse retorno. Nós falamos assim, já falei, repito, eu vivo, tem gente que fala assim, eu vivo no centro espírita, e por que, que eu não melhoro de vida? Por que, que as coisas na minha vida não estão dando certo? Em que ponto que as coisas não estão dando certo? Em que ponto que eu quero melhorar de vida? Que melhora de vida é essa que eu quero? E a gente, já falamos em outras palestras, nós vivemos à procura dessa melhora de vida de uma forma infinita nessa existência e esquecemos aquela melhora de vida que seria a questão de melhorar a questão moral, que é a mais complicada, mas é extremamente necessária para que a gente possa aprender um pouquinho mais e conviver com esse ser humano tão complicado que nós somos. No Evangelho segundo o Espiritismo, finalzinho do item 9, tem uma passagem, o item 9 no finalzinho ele fala para a gente assim, ó, as palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Então, são eternas, são verdadeiras e elas, como ele coloca aqui para a gente, não é somente a salvaguarda, mas a garantia da paz e da tranquilidade, da estabilidade das coisas na vida terrestre. Então, tendo consciência dessa palavra verdadeira que o mestre colocou para a gente, a tranquilidade interior vai vir para a gente lá, voltando no que nós falamos lá no início, em relação à prudência, ao conhecimento, ao estudo, ao equilíbrio espiritual, para atingir a fé, a esperança, a caridade, tudo isso dentro dessas palavras de Jesus, baseado nas palavras de Jesus, vai fazer com que a gente consiga essa estabilidade na vida terrestre. E ele coloca aqui de uma forma bem forte agora. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais, religiosas que se apoiarem sobre suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade. E olha o alerta que eles fazem aqui para a gente agora. Mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Ele encerra o item 9 dessa forma. Então, aprendemos a frequentar as casas religiosas, mas não aprendemos ainda a essência do ensinamento. Então, nós fomos, vamos dizer assim, nós fomos acostumados, talvez, desde criança, a frequentar uma casa religiosa, a termos a necessidade de frequentar essa casa religiosa, seja ela qual for. Hoje, o centro espírita. Mas ainda estamos um pouco distantes do caminho que é entender a essência do ensinamento cristão, do ensinamento de Jesus. E como ele coloca lá, ele ressalta bem, as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas. Quando ela se funda, quando ela se ergue em cima de uma rocha, em cima de uma pedra, ela é inabalável. Por quê? Porque ela está no caminho da verdade. Agora ele deixa bem claro esse alerta. Quando é violada a verdade, ou seja, qualquer instituição que tente ludibriar, que haja com hipocrisia, que haja com falsidade, que não faça a coisa como deve fazer, é como a casa que é feita na areia, que o vento do progresso e das revoluções vão varrê-las. Aí vamos trazer isso para o individual. A nossa casa, nós como seres humanos, nós como casa, onde que a gente está baseando a construção dessa casa nossa, espiritual? Ela está sobre uma rocha ou ela está sobre a areia? Nós estamos indo à casa espírita
para entender essa essência e vivenciá-la, ou simplesmente entra por um ouvido, sai pelo outro, a gente bate palma, acha bonito, toma lá o copinho da água fluidificada, toma um passe, respira fundo, estou saindo da casa espírita mais leve, mas vai para o dia a dia e reabastece tudo com energias negativas de novo, até passar uma semana a gente voltar naquele ciclo, assistir a palestra, tomar um passe, tomar água fluida e sair bem. E voltar de novo. Então vamos ficar nesse ciclo até quando? Essa casa espiritual hoje erguida, que é o nosso corpo, o espírito, está de que forma? Está erguido de que forma? Será que, igual eu falei com essa senhora, esqueci de dizer aqui, me veio à mente agora, num dos nossos diálogos lá, eu perguntei para ela, não falei desencarnar, falei morrer. Se a senhora morresse hoje, a senhora tem plena consciência, plena certeza que a senhora iria para o céu que a senhora prega, que a senhora aprendeu? Aí ela pensou, posso te responder amanhã? Eu falei, não, estou perguntando para ela, brincou, ela senhora bem humorada também. Aí ela entendeu o que eu quis dizer. Ela falou, meu filho, realmente nesse ponto, nenhum de nós podemos ter certeza se a gente morrer hoje, para onde que a gente vai, né? Eu falei, exatamente. Isso, eu falei com ela, é um ponto para a senhora, é um ponto para quem tem essa consciência em cima dessa passagem. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque quem somos nós para julgar? Nós vamos ser julgados pela espiritualidade, nós somos julgados diariamente pelos nossos atos, pela nossa consciência. E mentir é fácil. Agora, diante da espiritualidade, diante de Deus, diante dos mensageiros espirituais, principalmente para a nossa consciência, a gente não mente. Do menos experiente ao mais experiente, se fizer aquele exame proposto por Santo Agostinho, ao fim do dia, faça um exame de consciência e veja o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado. É o primeiro ponto para o conhecimento de si mesmo, que é muitas vezes a chave para procurar a porta estreita. É conhecer-se a si mesmo. É olhar para dentro de si e ver que naquele momento eu sei quem eu sou, eu sei onde estou errando e sei onde tenho que corrigir. Começar a fazer essa correção é a chave para que a gente possa entrar pela porta estreita e para que a gente possa ter acesso ao reino espiritual da melhor forma possível, pedindo a Deus a orientação no momento propício. Então a gente agradece mais uma vez a oportunidade que a União Espírita de Advertência Fraternal nos dá para a gente poder estar aprendendo juntos e refletindo juntos mais uma vez sobre os ensinamentos de Jesus e que numa próxima oportunidade possamos estar sempre no intuito de melhorarmos a cada dia. E no momento certo, na hora certa, a espiritualidade, Jesus, que é o governador do nosso planeta, e Deus vai nos permitir o reencontro físico. A gente agradece então, uma boa noite a todos e que Jesus possa sempre estar nos abençoando.